Doutor Carlos está nos ouvindo. Boa noite, prazer Boa noite. estar falando novamente com o doutor. Como é que foi a sua escolha aí para participar da B3DEX? Está valendo a pena, doutor? Foi uma escolha realmente desafiadora, né? Porque como advogado e pessoa experiente com conhecimento na área financeira, quando o José Mauro, que é meu cliente, falou sobre uma empresa internacional, uma corretora de criptomoedas, que estava chegando no Brasil com uma oferta, uma proposta de ganhos de 15% ao mês no estilo renda fixa, isso me deixou bastante assustado. Por quê? Com a nossa vivência, esse tipo de ganho geralmente é proporcionado por fraudes financeiras, não é proporcionado por empresas idôneas. Por essa razão, quando o José Mauro me falou desta proposta, eu falei, Mauro, deve ser alguma pirâmide financeira. Então, vamos analisar com cuidado, né? Ele falou, não, quem falou sobre essa proposta para mim foi o Janderson Pinheiro. Ele tem uma franquia Santo Nome, ele é um evangelista, ele é uma pessoa ligada ao mundo evangélico, uma pessoa que tem a responsabilidade da verdade. Então ele não iria inventar uma história para me contar, né? E falei, bom, mas ele pode estar sendo enganado. Então temos que investigar. Eu não vou autorizar você a fazer qualquer investimento, qualquer aporte numa coisa duvidosa. Nós temos que investigar antes, né? Eu não estava procurando investimento. Eu tenho uma carga de trabalho na área jurídica bastante intensa, mas esse tipo de assunto é um assunto que me comove, assim, porque já passei por situações de pirâmide financeira, já vivenciei, já investiguei, já descobri, já denunciei pirâmides financeiras, então é um assunto que me toca, né? Falei para ele, olha, vamos investigar. O Janderson tinha poucas informações, porque ele tinha acabado de receber a notícia da expansão, então nós vamos falar com uma pessoa que apresentou esse projeto para ele, que é o Rodrigo Abreu. Bom, quem é o Rodrigo Abreu? Rodrigo Abreu é um jovem de 27 anos, que mora em Alphaville, região de Barueri. Ele tem uma família bem, né, uma pessoa estruturada, e que atua no mercado de criptomoedas como afiliado de várias corretoras, dentre elas, a maior de todas, que é a Binance, já há 7 anos. Ou seja, uma pessoa que tem vivência técnica no mercado de criptomoedas, uma pessoa que tem vivência técnica no mercado de corretoras, né? Tanto que vocês puderam ver pela apresentação do Mauro, que é um mercado todo ele auditado, é um mercado todo ele fiscalizado, não é um mercado que está ao Deus dará, né? Hoje em dia o mercado de criptomoedas é um mercado que atrai muita gente interessada em investimentos, em lançamentos de tokens, enfim, o mercado que movimenta aí na casa de 3 trilhões de dólares por dia. Então, é um mercado que tem que ser levado a sério. Mas, no Brasil, nós sabemos que a bandidagem impera e que existem golpes com criptomoedas, existem golpes com Bitcoin, existem vários golpes de pessoas para tudo, para Pix. O que você pensar, existe golpe no Brasil, né? Infelizmente, nós somos um país que ainda é considerado um país de terceiro mundo devido ao império da bandidagem. Por essa razão, nós temos que tomar muito mais cuidado do que quem mora num país como os Estados Unidos, num país como a Inglaterra, num país como o Japão. Mas vamos lá, vamos conversar com as pessoas. O Rodrigo, então, ele deu um aval técnico para a B3DEX. Falou, não, é uma corretora, tem controle de CoinMarketCap, tem controle de Certic, então é uma corretora que atua no mercado mundial, assim como a Binance, a Bybit, a BitGet e outras. Tá bom, mas quem apresentou esse negócio para o Rodrigo Abreu? Foi o Lucas. O Lucas é um brasileiro que mora na Inglaterra, né? Porque o Rodrigo tinha informações, mas ainda não na quantidade que me atendia como investigador, como advogado, preocupado com a questão de fraude financeira. Então, fomos até o Lucas conversar com ele. O Lucas falou, olha, eu sou tradutor juramentado, atuo junto ao Poder Judiciário da Inglaterra, né? Eu tenho fé pública, eu tenho idoneidade moral ilibada, né? Sou casado, tenho filhos, enfim, a minha família mora em Londres há 25 anos, estou estabelecido na Inglaterra, enfim, eu estou com a minha vida toda estruturada, e eu não, de forma alguma, entraria numa pirâmide financeira, numa fraude financeira. Mas quem me apresentou esse negócio foi o Akira Sato. O Akira Sato é um japonês. E aí surge um alerta positivo. Por quê? Japão, fraude financeira é cadeia. Então o Akira
ele não iria se ligar num projeto que fosse fraudulento do ponto de vista financeiro. A Bitradex tem a sua sede operacional em Singapura. Singapura é um país asiático de formação britânica, onde o número de pessoas ricas lá é elevadíssimo por metro quadrado. Então, o Akira não iria se envolver numa fraude e colocar a reputação dele em risco num país onde fraude financeira significa cadeia, né? O Akira é um rapaz de 30 anos, é um jovem de 30 anos. Esse mercado de criptomoedas, ele é muito mais afeito ao pessoal da era digital, porque é um mercado que nós, que temos um pouco mais de idade, temos uma certa dificuldade em entender esse mercado, né? Então, o número 1 da empresa, em termos de afiliado independente, é o Akira Sato. Então, temos aí uma referência positiva, porque se fosse uma fraude financeira, do ponto de vista investigativo, o Akira já estaria preso e não ganhando quase $20 mil por dia, como vocês viram aí na apresentação do Mauro, certo? Bom, mas aí faltava um item para a minha investigação. Eu queria saber da empresa, eu queria conversar com pessoas da empresa. É possível? O Lucas falou, é possível sim. E marcou uma reunião para o dia seguinte. Isso foi no dia 29 de agosto, 8 horas da manhã, a reunião, uma live, onde estávamos eu, o Mauro Braga, o Lucas, lá em Londres, e o Nelson Fang, e aquele chinesinho que aparece no vídeo, passando o cartão aqui em Osasco, né, e pagando uma conta. Então, eu conversando com o Nelson Fang, ele fala inglês apenas, e o Lucas traduzindo, um tradutor juramentado, foi um privilégio para mim ter uma tradução simultânea com o Lucas, servindo para essa finalidade. Preparei um questionário jurídico e um questionário financeiro. No questionário jurídico, eu abordei as questões de licença, questões de registros, as questões de legalização da empresa para funcionar no mercado de criptomoedas. E as perguntas foram respondidas de forma tranquila pelo Nelson, porque ele já tem operação em mais de 40 países, eles operam nos Estados Unidos, eles operam na Inglaterra. Na Inglaterra, inclusive, eles têm um incentivo lá de uma empresa chamada Bain Capital Ventures, né? Que é uma empresa americana com capital bilionário, $400 bilhões. Então, eles têm um incentivo lá na Inglaterra dessa empresa, foram auditados, né? Então, as respostas às perguntas jurídicas que eu fiz foram respondidas de forma tranquila pelo Nelson Fang. E eu deixei uma pergunta crucial para o final, que é a pergunta financeira. Eu falei, Nelson, você tem como me demonstrar, me provar que a empresa realmente faz essas operações com inteligência artificial, essas operações com mesa proprietária, com robôs controlados por inteligência artificial, para poder pagar esses 15% que vocês oferecem, né, para quem faz a custódia de 1 ano com vocês? E falou, lógico. Ele abriu o aplicativo do celular dele e mostrou o espelho de operações sendo realizadas ao vivo naquele momento. Então, aí foi a minha experiência como formado em trader, que eu sou há 10 anos, pelo mercado futuro de dólar, para operar day trade. Eu vi as operações, conheço também o mercado de criptomoedas, estudos com o tio Rulli, enfim, eu vi as operações acontecendo ao vivo e a cores. Posições abertas de compra, posições abertas de venda, a maior parte delas com lucro, uma delas com prejuízo, que mostra o movimento normal de um mercado ganhador, né? E aí ele me explicou o seguinte, que a mesa proprietária da Bitradex, né, ela é um produto que é operado por inteligência artificial, desde abril desse ano, não é uma coisa antiga, ao contrário, é uma coisa nova. Embora a corretora tenha 3 anos de existência, 3 anos e meio, o produto, a operação com inteligência artificial começou em abril deste ano, né, que foi quando ela começou a expansão através do Akira Sato. E a mesa proprietária, ela tem uma inteligência artificial que simula 1.200 traders profissionais operando ao mesmo tempo, com uma capacidade de processar de 100 a 150, analisar, né, 100 a 150 criptomoedas ao mesmo tempo. E um trabalho em 5 camadas, onde eles gerenciam, eles escolhem as operações e eles analisam o risco dessas operações antes de fazer a ação, antes de comprar ou vender. E como trader eu sei que a maior parte do tempo a mesa proprietária fica em stand-by, aguardando a melhor oportunidade de fazer a compra, aguardando a melhor oportunidade de fazer a venda. E com a inteligência artificial, eles conseguem fazer isso o Nelson falando para mim dia 29 de agosto, às 8 da manhã. E eles conseguem fazer isso 24 horas por dia, porque a inteligência artificial não precisa almoçar, não tira férias, não precisa dormir, e isso combina com o mercado de criptomoedas, né? Bom, aí eu me lembrei do meu trabalho como advogado. Eu, como advogado, comecei a utilizar a inteligência artificial nas minhas peças, nas minhas petições, nas minhas análises jurídicas, e
conseguiu um ganho de produtividade muito considerável, né? Então, quem atua, qualquer ramo que seja, com inteligência artificial, entende o ganho que se tem ao operar no mercado financeiro com uma inteligência artificial preparada e desenvolvida por pessoas que conhecem, né, o mercado de criptomoedas. E ninguém melhor do que uma corretora para conhecer como é que funciona o mercado de compra e venda de criptomoedas, né? Mas nada melhor que uma corretora para fazer isso. Por isso que ela tem a mesa proprietária dela, é dela, ela desenvolveu, ela formulou a proposta da inteligência artificial dela. Bom, depois dessa resposta do Nelson, eu falei, Mauro, a nota da corretora, embora eu investigasse para descobrir uma pirâmide financeira e falar, sai fora, que é fria, é ao contrário, a nota 7 pelo menos, né? Porque pode abrir a sua conta, porque eu também vou abrir a minha. O Mauro abriu a conta dele, mandou o link para mim, eu abri a minha conta, fiz meu primeiro depósito dia 29 de agosto, no início de setembro fiz meu segundo e terceiro depósito, no início de outubro eu fiz o meu primeiro saque, me ajudou a pagar o aluguel, 1º de novembro, meu segundo saque, ajudou a pagar meu segundo aluguel, ontem fiz meu terceiro saque, ajudou a pagar o aluguel do mês de dezembro. Então, essa foi a minha história com conhecimento da Bitradex. Porém, depois disso, só vieram surpresas boas. A empresa se mostra uma empresa transparente, uma empresa que não esconde informações, uma empresa que mandou para o Brasil, no mês de outubro, o seu CIO, que é o Nelson, mandou um afiliado independente, que é o responsável pela nossa equipe, que é o Lucas, lá de Londres, tá? Para fazer um seminário para nós. Nesse seminário, o Nelson abriu toda a inteligência artificial por dentro, mostrando como é que ela funciona, as 5 camadas que ele havia dito. Ele fez uma palestra sobre esse assunto. E não só isso, a semana passada, a empresa bancou para que 10 líderes do Brasil fossem até Singapura conhecer a empresa por dentro, conhecer a operação por dentro, tiveram uma reunião fechada com o pessoal da informática, mostrando novamente, visto lá em Singapura, a operação da inteligência artificial, funcionando ao vivo e às cores, assim como o Nelson tinha mostrado para mim na reunião do dia 29 de agosto, tá? A equipe toda viu aquilo funcionando, conheceram o fundador, proprietário da Bitradex, foram jantar na casa dele, um bilionário que recebeu 10 brasileiros líderes do grupo aqui do Brasil, tá? Para jantar na casa dele. Ele não tinha necessidade nenhuma. Se fosse uma empresa que tivesse o que esconder, não receberia na casa do proprietário da corretora, né, os líderes aqui do Brasil. Então, essa transparência está me impressionando positivamente. Mais uma historinha. 3 semanas atrás, a minha esposa recebeu um seguro, um pequeno seguro, e abriu uma conta na Bitradex e fez uma custódia de 360 dias de $3 mil. Não é muita coisa, mas mostrou o quê? Que ela, que acompanha o movimento nosso, adquiriu confiança. Embora ela nunca tenha participado de uma reunião como essa nossa, mas ela vê o movimento, ela vê que é uma coisa séria, ela vê que é uma coisa confiável. E ela depositou, e agora, desde o dia seguinte ao depósito delas, 10 da noite, pinga $15 na conta dela como remuneração diária. Ela fica muito contente, porque, infelizmente, no mercado tradicional, esse tipo de rendimento não é possível, né? Porque o mercado de criptomoeda é um mercado disruptivo que permite uma renda realmente, quem estuda e conhece sabe, existe uma projeção do mercado de criptomoedas para daqui a 10 anos. Ele tem hoje um tamanho de 3 a 4 trilhões de dólares, esse tamanho deve ser multiplicado por 100 nos próximos 10 anos. Então, não é um mercado que você tira leite de pedra, não, é um mercado extremamente disruptivo e vantajoso do ponto de vista financeiro. É só saber usar a cabeça e se associar a empresas sérias, idôneas, responsáveis e transparentes. E é isso que eu fiz, orientei o Mauro a fazer também e falo para ele, pode convidar os amigos, os irmãos, os pai, a mãe, os primos, os vizinhos, entendeu? Porque até aqui ela tem se mostrado uma empresa extremamente responsável. É isso que eu queria falar para vocês e estou à disposição para responder qualquer pergunta da área jurídica, da área financeira que esteja ao meu alcance, porque essa é a minha experiência com a Bitradex, tá bom? Uma boa noite a todos.